Eu trouxe algo aqui hoje para a gente pensar sobre curiosidades da palavra. Talvez você conheça algumas, talvez não conheça outras, mas eu levantei aqui alguns dados interessantes. Bom dia! Tudo bem aí com você? Mais uma semana começando, segunda-feira. Vamos refletir um pouquinho na palavra de Deus. Espero que esteja tudo bem com você, que o Senhor abençoe o seu dia, sua semana, sua casa, sua família, seus projetos, seus negócios. Em nome de Jesus, seja ricamente abençoado. Já quero pedir para você, se você é novo aqui no pedaço, para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as nossas notificações, deixar o seu like, compartilhar essa mensagem, deixar um comentário. Tudo isso é muito importante para nós e eu conto com a sua participação nesse sentido, amém? Ontem eu vi um vídeo que me chamou a atenção e eu falei, eu quero falar um pouquinho sobre esse assunto amanhã. Assiste o vídeo aí, olha que legal. Os dados revelam que a leitura da Bíblia, quando realizada somente uma vez na semana, podendo ser até mesmo aquela feita pelo pastor na igreja, quando diz, abra sua Bíblia e leia comigo, tem efeito quase insignificante. Ao ler 2 vezes na semana, o efeito continua insignificante. Ao ler 3 vezes na semana, há uma pequena melhora. Mas a fascinante descoberta é esta. Quando a leitura da Bíblia é realizada 4 vezes ou mais por semana, os números mudam drasticamente. O sentimento de solidão cai 30%. Os problemas com a raiva caem 32%. As amarguras em relacionamentos como casamento, filhos e amigos caem 40%. O alcoolismo cai 57%. O sentimento de estagnação espiritual cai 60%. E o contato com a pornografia cai 61%. Com relação aos hábitos positivos, os resultados são ainda mais extraordinários. A ação de compartilhar a fé aumenta em 200%. A prática de formar discípulos cresce 230%, enquanto a capacidade de guardar a palavra em sua mente aumenta em 407%. De onde que vem toda essa propriedade da palavra de Deus? Propriedade terapêutica. E pensando nisso, a gente precisa voltar lá para o Gênesis, para o comecinho da Bíblia. E a gente nota algo muito interessante ali, quando no início da criação a Bíblia relata, e eu acho interessante porque na sequência dos fatos, se você analisar ali no capítulo 1, a Bíblia diz, disse Deus. O que Deus disse? Eu anotei aqui as coisas que ele disse. Ele disse, haja luz, e houve luz. Haja firmamento, ajuntem-se as águas, produza a terra. Haja luzeiros, povoem-se as águas. Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Para a gente entender essa propriedade da palavra, a gente precisa entender algo fundamental e básico. Ela é a palavra do próprio Deus. É o próprio Deus falando. Por isso que ela tem todas essas propriedades, essas características. E eu trouxe algo aqui hoje para a gente pensar sobre curiosidades da palavra. Talvez você conheça algumas, talvez não conheça outras, mas eu levantei aqui alguns dados interessantes que atestam a veracidade e fidelidade dessa palavra. Começamos com a base, olha que interessante, a Bíblia é uma coleção de 66 livros, escrita por aproximadamente 40 autores,
num espaço de tempo que compreende 1.500 anos. Olha que diversidade isso. 66 livros, escritos por 40 autores, num espaço de tempo de 1.500 anos. E algo interessante da gente notar com essa diversidade toda é que ela em nenhum momento se contradiz, testificando para nós que ela é, de fato, a palavra de Deus. Uma outra curiosidade, a Bíblia foi escrita em 3 idiomas, você sabia? Hebraico, aramaico e grego. É o livro mais vendido de toda a história, traduzido para mais de 3.600 idiomas. Outra curiosidade que eu achei muito interessante é que se a gente pegar a Bíblia toda, né, Gênesis 1 até o último capítulo de Apocalipse, o versículo central da Bíblia é o Salmo 118, 8. Sabe o que ele diz? Olha que interessante. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Será que é por acaso que esse é o versículo central da Escritura? Você sabe qual é o menor versículo da Bíblia? Ah, esse você sabe. Se encontra lá em João 11:35. Diz assim: Jesus chorou. É o menor versículo da Bíblia. Já o maior versículo se encontra lá no livro de Esther, no capítulo 8, verso 9. Dependendo da versão, pode ter até 90 palavras, um único versículo. Eu nem vou ler esse aqui por causa de tempo. Olha um outro dado interessante, esse nem eu sabia. Tinha uma noção, mas não sabia que era exatamente assim. Tem um capítulo inteiro da Bíblia repetido. Um capítulo inteiro. E olha que interessante, eles acontecem no segundo livro de Reis, no capítulo 19, e no livro de Isaías, capítulo 37. São quase idênticos. Outra curiosidade, que talvez você não sabia, os 10 mandamentos aparecem 2 vezes na Bíblia, em Êxodo 20 e Deuteronômio 5. Olha agora esse, para quem questiona a veracidade da palavra de Deus e da pessoa de Jesus Cristo. Mais de 300 profecias sobre Jesus foram cumpridas na vida, morte e ressurreição de Cristo. Uma precisão profética sem igual. A Bíblia tem um conceito importante. A Bíblia se interpreta com a própria Bíblia. Um dos princípios básicos da hermenêutica, versículos isolados podem enganar, mas o contexto revela a verdade. Essas e outras verdades fazem da Bíblia um livro diferenciado. Ela é a própria palavra de Deus. Ela é o próprio Deus falando. É o próprio Deus deixando orientação para a sua criação. Ela é um manual de vida. Já falamos aqui em outros tempos sobre ela ser esse manual. E ela é um livro que tem vida. E ela mesma testifica sobre ela. Não é aquele livro para você deixar na entrada da sua casa, num pedestal aberto no Salmo 91. Isso não tem poder absolutamente nenhum, a não ser decorativo. Né? Se você acha isso bonito, uma decoração, a Bíblia aberta ali, quando as pessoas entram na sua casa, é legal. Mas ela é muito mais do que um objeto de decoração. E eu quero ler alguns versículos onde a Bíblia fala da Bíblia. E que você entenda o poder disso aqui. Não é simplesmente um livro. O homem tentou destruir isso aqui durante toda a história da humanidade sem jamais ter conseguido. Existem histórias de preservação da Bíblia fantásticas. Dá um chat GPT aí, pergunta para ele e você vai ver o que vai voltar. Mas eu quero declarar alguns versículos da palavra de Deus para que você entenda o que é a palavra de Deus. E o primeiro deles se encontra lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 55.
No verso 11, quando Deus está dizendo assim, olha o poder disso aqui. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Ou seja, a palavra do Senhor, ela tem um propósito. E Deus está falando assim, quando uma palavra minha sai da minha boca, ela não volta vazia, porque ela é viva, ela causa transformação, ela provoca alguma mudança. E um outro texto que fala algo semelhante a isso, a gente encontra lá no livro de Hebreus, no capítulo 4, no verso 12, quando a palavra de Deus diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Olha o poder desta palavra. Ela é capaz de fazer tudo isso aqui que a gente acabou de ler. Agora você precisa pôr em prática, deixar ela em cima do pedestal, do móvel, para decorar, não tem efeito nenhum. Não espanta demônios, não estão nem aí com isso. Só para você saber. Agora, você sabia que o Salmo, ele é quase todinho sobre a palavra, que é o Salmo 119, o maior salmo da Bíblia. Eu separei alguns versículos aqui que eu queria ler para você, considerando esse poder da palavra, o poder que ela tem em nossas vidas. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, eu não faço nada sem recorrer à palavra, porque é ela que ilumina o meu caminho. Salmo 119, 50. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Além dela ser viva, ela dá, ela comunica vida. Salmo 119, 9. Gosto desse. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. A palavra de Deus tem receita, tem ensinamento para absolutamente todas as situações de nossas vidas. E finalizo com o versículo 165, quando ela diz assim sobre nós: olha que delícia! Grande paz tem os que amam a tua lei. Para eles não há tropeço. Isso é a palavra de Deus. Não é simplesmente um livro. É a palavra viva de Deus, revelada. Está ansioso? Corre para a palavra. Está com medo? Corre para a palavra. Está aflito? Corre para a palavra. Está em dúvida do que fazer? Corra para a palavra. Corra para a palavra do Senhor. Ela é viva e ela tem o poder de dar vida e transformar vidas. Que ela faça parte da sua semana. Não só uma vez, duas vezes, que nem a gente viu no vídeo. Todos os dias, desfrute da palavra. Da mesma maneira que o seu corpo físico precisa de alimento para se sustentar, se manter em pé, o seu espírito também precisa da vitamina da palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz. E ela é a palavra do próprio Deus que te criou. Não há palavra melhor para você, a não ser a palavra de Deus. Que Ele te abençoe.